Licença aqui, viu? Tem a data, né? Tem atrás, tem. De fabricação das balas. 1917. Aconteceu que é importante pra gente que vocês aprendam, certo? Professor Orlando vai falar sobre o fogo aqui da Maranduba. E aí, quando ele terminar, se vocês tiverem dúvidas, a gente até gostaria que vocês participassem com as dúvidas de vocês. Tá ok? Professor, a palavra é sua. Gente, ó, estamos aqui no local chamado de Maranduba, que era a fazenda Maranduba, que pertencia a uma senhora, tá? Maria da Invenção. Ela tinha uma família numerosa, chamavam-se os Soares, né? Muitos filhos. Foram grandes vaqueiros, né? Eu ainda cheguei a conhecer o Josias Soares, Lé Soares, Antônio Soares, Pedro Soares, enfim. Isso aqui é tataraneto. De quem? De Josias? Da Maria da Invenção, da família Dona dele. Maria da Invenção. Pronto. Isso aqui, ó, nesse local aqui onde nós estamos, foi onde ocorreu o terceiro maior fogo de Lampião com as volantes. Quem estuda o cangaço, né, quem tem um conhecimento, o primeiro foi Serra Grande, lá em Pernambuco, o segundo Serrote Preto, em Alagoas, e o terceiro aqui, o Maranduba, em Sergipe. Tem algumas pessoas querendo dizer que a Lagoa do Touro foi maior do que aqui, não foi. Aqui é considerado o terceiro fogo. E essa área aqui, na Fazenda Maranduba, era um dos lares preferidos de Lampião. Ele andava muito por aqui. Por quê? Observem que tem uma serra ali, uma cadeia de serras, chamada de Serra Negra. Inclusive o ponto mais alto de Sergipe está aqui, ó, na Serra da Guia, que é prolongamento da Serra Negra. Do outro lado dessa serra é Bahia. É lá Pedro Alexandre, né? Minha terra, minha querida Serra Negra. Lá do outro lado. Então o Lampião passava muito por aqui, ela atravessava de um estado para outro. Aqui, gente, na época, era uma área erma, uma caatinga fechada, tá? Não tinha habitação por aqui, tá certo? Então o Lampião aqui, ele se sentia, né, à vontade. Ele, inclusive aqui, nesta área, ele guardava munição, ele trazia muita munição, ele guardava aqui, porque era um lugar de difícil acesso. Jamais alguém ia, né, descobrir aonde ele guardava essa munição, tá? Bom, como eu disse, o terceiro maior grande batalha, ela tem os seus antecedentes, tá? E o Maranduba não foi diferente. Qual é o antecedente do Maranduba? E aí eu pedi, né, para que vocês observassem lá quando passaram em Canindé. Falei. Naquela parte baixa lá, né, depois da ponte. Ali é onde ficava o povoado de Canindé de São Francisco. E começa tudo por Canindé. No dia 6, tá, de... Agora me fugiu. Janeiro, dia 6 de janeiro de 1932, Lampião deixou aqui as mulheres, tá? Maria Bonita, né? As mulheres que faziam parte, eles deixaram aqui, porque eles tinham, né, umas contas a acertar. E eles saem, vão para Canindé de São Francisco. Eles invadem Canindé de São Francisco, tocam fogo lá no quartel. Eles criam uma estratégia para tirar a volante de Canindé. A volante sai de Canindé, o povoado fica desguarnecido. Ele invade Canindé, tocam fogo no quartel e Zé Baiano, ele ferra 3 mulheres. Ele aproveitou para tirar uma desforra, né, que eram parentes de soldados de uma volante que tinham batido na mãe dele lá no sertão da Bahia. E então ele, para se vingar desses policiais, desses volantes, ele ferrou na face 3 mulheres, né, com um JB, Zé Baiano, as iniciais dele. E aí, né, eles saem de Canindé. Quem foi o Maranduba, né, eu até mostrei lá os lugares, eles saem de Canindé, ali, ó, por aquelas serras, em volta ali do Rio São Francisco. Vão sair num povoadozinho Cajueiro, na beira do São Francisco, e do Cajueiro aí eles sobem em direção a Poço Redondo. Bom, gente, não precisa dizer, né, que tocar fogo num quartel, ferrar mulheres, né? Isso deu uma repercussão muito forte, né? E aí, né, começou um cerco à procura de Lampião por 2 volantes. Cuidado aí, porque estão botando muita coisa do Maranduba que não é verdade. Sai, né, de Jatobá, a volante de Mané Neto,
uma volante pernambucana, os cabras de Nazaré, que eram inimigos, né, mortais de Lampião, que era lá de Nazaré, a terra que eles tiveram problemas lá, né? E aí Mané Neto sai de Jatobá com a sua volante para Piranhas. O tenente Liberato de Carvalho, que tinha uma volante na Bahia, que tinha muitos pernambucanos também, inclusive alguns nazarenos, ele sai de Jeremoabo, mas ele vem para a Malhada da Caiçara, que nós não pudemos, né, ir para lá, e Liberato vinha com uma ordem expressa, matar o seu Zé Felipe, matar o pai de Maria Bonita. Só que alguém, né, avisou a eles, eles vieram para Alagoas. Então Liberato passou lá, né, e não encontrou a família. Destruíram lá a casa, o curral, enfim. E aí Liberato disse, já estou aqui, vou dar uma volta. Quando ele chega no caminho, aí avisam a ele do que aconteceu em Canindé. Ele vem com a volante para Canindé. Chega em Canindé, encontra, né, o povoado em Polvorosa. Ele pensou que Lampião tinha atravessado o rio, tinha passado para Alagoas. Ele atravessa para Alagoas, vai lá para Delmiro, onde nós estivemos ontem. Quando chega lá, avisam a ele que Lampião estava em Sergipe. Ele volta, já sabia de Mané Neto em Piranhas, manda, né, um recado para Mané Neto esperar por ele. Então eles chegam em Piranhas, pegam as canoas e atravessam as duas volantes. Olham, duas volantes. De Canindé, né, eles pegam um rastro, tá? E saem no mesmo percurso que Lampião fez. Ele sai, passa pelo cajueiro, sobe, né, em procura do poço. Só, gente, que 32 foi uma das maiores secas que o Nordeste já teve. Não tinha água, né? Enfim, uma seca terrível. E ele sai, Lampião na frente, já estava, né, na frente, e aí as volantes saem no percurso. Poço Redondo, que era um povoadozinho, né, de poucas casas. E aí, ó, Lampião, né, lá na frente, ele dobra, que ele sabia, né, que vinha para cá, que as mulheres tinham ficado aqui. Aí ele vem por lá, passa na fazenda Queimada Grande, fica lá. Mané Neto também veio na mesma rota, só que eles não estavam juntos, né, Damião? O pessoal coloca, eles já estavam separados, pernambucano e baiano. Francês e inglês não se batem, né? Então eles começaram a ter problemas, né? As duas volantes, inclusive os comandantes. Então eles já estavam separados. A seca terrível, os caras morrendo de sede, de fome, de cansaço. Vocês imaginem sair lá de Canindé a pé, cruzar tudo aquilo ali, subir, né, lá por Poço Redondo, numa seca terrível, num sol, né, de rachar. E aí eles chegam aí. Liberato, com sua volante, dorme na Queimada Grande, na fazenda Queimada Grande. Depois eu vou dizer uma coisinha. Mané Neto, ele dorme mais na frente, numa outra fazenda, o Poço do Mulungu. Lampião, que já estava na frente deles, dormiu numa outra fazenda chamada de Santo Antônio. Então eles estavam, olha, assim, ó. Liberato, com sua volante, Mané Neto com a volante e Lampião, né, com sua turma. Só que a distância de uma para outra, gente, era de menos de uma légua. Se desse, era uma légua. Então eles estavam, né, muito próximos. 6 quilômetros. Muito próximos, de um para o outro. Mas eles dormiram, todo mundo, né, acabado, destruído, de fome, de sede e de cansaço. Que aí começa o erro, né, das volantes, que não tinham condições de perseguir Lampião naquelas, né, como eles estavam. Eles dormiram, mas não se recuperaram. Inclusive eu entrevistei um senhor que morava na Queimada Grande, a água toda que tinha em casa, acabou, eles perguntaram onde é que encontrava água, tinha umas pias, eles mostraram lá e foram tirar a água dessas pias. Quem não conhece, pia é uma cavidade, né, dentro da rocha, né, na pedra, como a gente chama, e armazena água. Quando chove, né, armazena água e fica ali e demora muito. E aí eles, né, foram pegar água. E ele disse, olha, à noite eu saí, né, atrás dos que ficaram na estrada. Ele disse que encontrou o pessoal da volante deitados, escornados, né, de fome e de sede. Ele disse que veio com água e foi dando água a esse pessoal. Aí o comandante disse, olha, não dê muita água, vá dando uns pouquinhos. Então eles só se juntaram à noite. Lampião, gente, que tinha um sexto sentido, diz que mulher tem um sexto sentido, né? Lampião tinha 12, mulher tinha 6, tem 6, Lampião tinha 12. E ele sabia pela experiência que lá na Canindé eles não iam esquecer que as volantes iam para cima dele, não, com força, querendo vingança, né? Querendo vingança.
essa lógica, né? É que em Canindé, gente, foi criado uma volante. Formou uma volante lá. Trouxeram, né, um tenente do Exército, de Aracaju, do 28 BC, e formou uma volante lá em Canindé. Ele não gostou da história, né? Como ele gostava de desafiar, estão lembrados que Vera falou em Água Branca lá, né, de Amarilho, que ele disse, eu vou invadir, mas com o objetivo de desmoralizar, né, o Amarilho. Ele fez em Canindé. Montaram, né, lá uma volante, ele não gostou, eu vou entrar lá também para desmoralizar esse negócio aí. E ele entrou em Canindé. Então, a reação ia ser forte. E ele sabia disso. Então, ele puxou os seus homens, né? A volante, gente, duas volantes juntas, dava em torno aí, juntando as duas volantes, de 80 homens. Porque eu não estava lá e ninguém estava lá para contar, né? Para contar. Era entre 80 e 82 homens, tá? Se eu for dizer assim um número exato, Liberato estava com 50 e Mané Neto com 27. Quem é matemático aí, 50 com 27 dá quanto? 77, aproximando 80 homens, não? Estava com 80 homens. Lampião entre 30 e 32 homens. Ou seja, era praticamente 3 para 1. 3 para 1, né? Então uma desproporção muito grande. Por que que Lampião não saiu direto e veio para cá? Porque ele sabia que as volantes vinham no rastro dele e ele não queria vir direto para onde as mulheres estavam. Eles eram uma forma de proteger as mulheres que tinham ficado aqui. Ele dormiu na fazenda Santo Antônio. Quando amanhece o dia de madrugadinha, eles se acordam e aí eles vêm para cá. Quando eles chegam, no dia 32, uma grande seca, todo mundo, né, com sede, ele passa nas pias para beber água. Aqui, ó, Vera, eu vou, deu para sol para não suar. Aqui, gente, ó, tem 2 ainda, né, 2 umbuzeiros. Aqui eram 7 umbuzeiros fazendo, ó, tipo, né, um círculo, né, 7 umbuzeiros. Então Lampião sai de Santo Antônio, vem com seus homens, passa nas pias, bebe água e vem para cá onde as mulheres estavam. Ele não quis ficar na casa da fazenda Maranduba, porque ele sabia, né, que vinha gente atrás dele. E aí ele vem para cá. Só que Maranduba, gente, foi uma vitória tática de Lampião. Lampião se especializou em guerra de guerrilha. Ele tinha essa capacidade. O que foi que ele fez? Quando ele chega aqui, já estava perto do almoço, né, já perto de meio-dia, eles prepararam comidas e Lampião faz o seguinte, ele pega os homens e distribui por esses pés de umbuzeiro. Cada grupozinho ia ficar, né, ali, tá? Outro lá, deixou todo mundo e ele deu um aviso. Ninguém se desequipa, todo mundo pode se deitar para descansar, mas com a arma, né, do lado, porque nós vamos ser atacados. Ele já sabia que as volantes vinham no rastro dele. E aí, né, a volante que vinha, muita gente diz que Maranduba houve covardia, principalmente das volantes. Aqui não teve covardia, gente. Então, uma pergunta. As mulheres também eram armadas, elas participavam das batalhas? Não, elas usavam um revólver, né? Mas com medida de proteção. Tivesse uma necessidade e principalmente quando, né, havia um fogo que eles corriam, elas usavam, né, para dar uns tiros para se localizarem. Mas elas não participavam de fogo, elas não usavam armas compridas, mostra na televisão, naquele negócio, as mulheres, elas não usavam chapéu de couro, elas não usavam armas compridas, com exceção de Dadá, que pegou em arma comprida. Depois Mas, que meu avô foi morto. isso, mas as mulheres não usavam armas compridas, elas não participavam. Muito pelo contrário, quando eles sabiam que estavam sendo cercados, eles tiravam as mulheres para um lugar mais distante, colocavam alguns homens para protegê-las. E aí eles abriram fogo. Os outros que tinham ficado lá atrás, né, estavam lá atrás, não tinham condições de atirar. Quando ele começa o tiroteio, aí ó, os que estavam espalhados, né, pelos pés de umbuzeiro começaram a atirar. Aí saiu tiro de tudo quanto é lado. E aí ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Ele pensava que estava todo mundo num pé de umbuzeiro só. Bom, isso não foi o pior, né? O pior ainda estava por vir. Começa o tiroteio, mas os outros que estavam chegando
já não pegaram o posicionamento de atirar, começaram a atirar pela cabeça, né, dos próprios companheiros. Ou seja, eles ficaram num fogo cruzado. Na frente os cangaceiros, na retaguarda os próprios companheiros. E aí, gente, né, começa, né, a desgraça da Volante. Os homens começam, né, a serem mortos pelos cangaceiros e pelos próprios companheiros. Aí Mané Neto vai se dar conta de que ele, né, tinha errado o alvo. Liberato está chegando com parte da Volante, também não tomou posicionamento, né, eles não conseguiram. Em 2 horas de tiroteio, aqui, né, foi por volta de meio-dia, 1h que começou o tiroteio. O pessoal bota final da tarde, não foi final da tarde. Eles chegaram aqui de manhã. Nós já medimos, né, a distância da Queimada Grande, desses lugares para aqui. Este povo andava, né, 4 da manhã eles já estavam. Então, pela distância, eles chegaram aqui cedo. Então, eu estou dizendo, eles comeram e foram descansar nos pés de um buzeiro. Então, não foi no final da tarde. Entre meio-dia e 1h. O fogo, gente, durou em torno de 2 horas. Podem observar, praticamente em campo aberto. Foi quase um corpo a corpo. Serra Grande, Lampião ficou lá na serra, né? Todo mundo, né, bem posicionados nas pedras, né? Serrote Preto, eles estavam dentro de casa, outros estavam no curral. Maranduba praticamente foi, né? Ó, um corpo a corpo, campo aberto. Eu conversei com um senhor que depois encontrou-se com o Lampião e ele tinha afirmado, logo depois, né, do fogo, perguntou se tinha muita gente baleada das Volantes e ele afirmou que tinha em Poço Redondo. Aí ele afirmou, se lá em Maranduba a coisa foi feia. Foi o maior fogo, vejam bem, não é, né, a proporção de Serra, mas foi uma cidade. Então depois de 2 horas, né, de fogo, tá certo? Os dois lados já, né? Já quase sem munição, cansados, né? E aí os dois lados, eles se retiram do palco da luta. Lampião, ele junta, né, os baleados, seu pessoal, eles saem aqui, ó, atravessam essas serras, eles passam para o lado da Bahia, eles entram para a Bahia. A Volante, os seus baleados saem daqui, vão para Poço Redondo. De lá eles vão a Curralinho levar os baleados para pegar canoas, para piranhas, né, para tratamento. Bom, aqui em Maranduba, das Volantes, morreram 7 membros da Volante e cangaceiros 3. A Volante, entre mortos e feridos, dá em torno de 17. Eu posso afirmar isso porque uma das testemunhas pós-Maranduba com esses homens baleados foi meu pai. Meu pai, à época, era um garoto, seus 8, 9 anos, ele morava em Curralinho e ele me contava, né, que apontou lá uma porção de homens, né, carregando redes, era redes, né, com os baleados lá em Curralinho. Então, foram 7 das Volantes e 3 cangaceiros. Bom, quem lê o cangaço, quem estuda, né, vai encontrar em muitos livros dizer que em Maranduba estava Odilon Flor e estava Zé Rufino. Não. Até porque, vocês falam, por que não podia ser? Isso aconteceu em 32, 9 de janeiro. Agora, em janeiro desse ano, fez o quê? Os matemáticos. 32, 90 anos do fogo do Maranduba. 90 anos. Em 32, os autores, né, os cientistas do cangaço, botam Zé Rufino, que era uma volante famosa, Odilon Flor, que também era um nazareno, como volantes que estiveram aqui. Não. Por que eu posso dizer isso, gente? Posso afirmar com certeza. Porque tanto Zé Rufino como Odilon Flor só vieram a ter volantes em 1933. Aqui foi 32. Então eles não poderiam estar como chefe de volantes. Aí, né? Sabe qual é o erro? É que Zé Rufino estava aqui.
Odilon Flor estava aqui, mas como membros da volante do Tenente Liberato. Eles eram membros da volante do Tenente Liberato. Eles não tinham ainda volante. Quando você pega o livro, fosse visitar o túmulo, né, lá o tanque, né, onde estavam lá os conterrâneos, né, os companheiros deles que morreram aqui. Então Maranduba, para nós, né, aqui de Sergipe, e aí, né, a mesma coisa que nós falamos lá no Antigo, nós precisamos, né, preservar essa área aqui e preservar a história do Maranduba, que estão querendo, da mesma forma que estão fazendo lá com o Angico, estão querendo também mudar isso aqui. Já tem gente dizendo, né, que teve um fogo lá pro lado de Paulo Afonso que foi maior do que esse. Não foi. Maranduba é, na historiografia do cangaço, o terceiro maior fogo de Lampião. Dito por ele e dito até por Mané Neto, que Mané Neto depois dizia que em Maranduba ele teve, né, o fogo mais encarniçado. Olha o termo, encarniçado. Porque aqui, gente, foi praticamente, né, um corpo a corpo. Dizem que um dos cangaceiros, ele saiu para pegar o Liberato com um punhal, para furar um punhal. Quer dizer, um corpo a corpo. Diz que ele só, alguém avisou, ele só se virou e deu um tiro. Que o cangaceiro caiu quase nos pés dele. Então foi um corpo a corpo. Diferente dos outros. Então o Mané Neto dizia que foi o fogo mais encarniçado que ele teve. Foi Maranduba. E aí, né, vem muita lenda, vem muita coisa. Que, por exemplo, os livros colocam que o Tenente Liberato foi baleado aqui. Liberato não foi baleado. Posso dizer isso porque Liberato é meu tio-avô, lá da Serra Negra. Meu pai, como eu disse, foi uma das primeiras pessoas a ver Liberato. Que ele me contava que o seguinte, era um garotinho, ele não conhecia Liberato. Que ele chegou, lá na casa, né, sujo, barbudo, com a roupa rasgada, e se deitou numa rede, aí chamaram ele, disse, olha, venha dar a benção a esse homem que ele é seu tio. Meu pai disse que não conhecia. Meu pai se achou estranho, né? Ele com uma barba enorme, que ele fez uma promessa quando não formou a volante, que ele só tiraria a barba quando brigasse com o Lampião. E ele só veio brigar com o Lampião aqui no Maranduba. Então, os livros colocam que ele tomou um tiro no braço, né, que tal. Ele não foi baleado. Mané Neto também não foi baleado. Agora, foram 7 mortos das volantes e 3 dos cangaceiros. Então, gente, isso aqui é um arco que nós temos, né, que preservar a própria vegetação, os umbuzeiros, né? Não tem quase mais nada. O local das pias estão destruindo. A Casa Velha do Maranduba não existe mais. Mas temos, né, ainda alguns resquícios dessa briga que depois eu vou passar aqui para vocês. Bom, gente, nós estamos assim, tem muita coisa, mas não vamos também nos alongar porque cansa. Vamos lá, as dúvidas, as perguntas. Aqui é uma aula, né? Aí começa lá em Canindé. Saiu de Jatobá, volante de Mané Neto. Saiu da Bahia, volante de Liberato. Saiu de Paripiranga, Odilon Flor. Saiu de não sei de onde, Zé Rufino. E foram fazendo um cerco, um cerco, um cerco. Isso não existiu. Aqui só foram 2 volantes. Mané Neto, a volante pernambucana. Os Cabras de Nazaré. Que muitos morreram aqui. Muitos morreram aqui. A partir daí, Mané Neto perdeu a força, né? Ele continuou, mas ele perdeu a força. Perdeu novamente, tomou uma surra novamente de Lampião. Morreram, vários nazarenos morreram aqui. Como eram muitos, né? Não tinha como levá-los, né? Eles enterraram aqui, tinha um tanque, o tanque velho da casa. Paredão, né? Todo tanque tem um paredão. Eles jogaram os corpos e cobriram com essa terra do paredão. Então eles ficaram aqui. Então estamos numa aula. E é né? o momento de tirar as dúvidas se alguém se interessar. Isso, se interessar, saber de alguma coisa, né? Como é que o Lampião recrutava os cangaceiros para acompanhar ele? Olha, mesmo naquela vida não faltava, né, pessoas que ingressassem, né, nos grupos. Por exemplo, aqui nós estamos no município de Poço Redondo.
aqui Damião, só no Poço Redondo deu em torno de 38 cangaceiros. 38. Então naquela época, gente, ser cangaceiro, né, era uma profissão. Era um fascínio que tinha. Vocês imaginam aqueles homens, né, vestidos, né, com aquelas roupas. Garotos, né? Com aquelas jovens, Garotos, né, que viam aqueles homens como heróis, né? Como heróis, aquelas roupas bonitas, né? Por exemplo, quando eles se entregaram lá em minha terra, tem uma senhora que ela brincava muito comigo. Ela dizia que quando ela viu as cangaceiras chegarem lá, todas vestidas com aquelas roupas, né, com aqueles anéis, aquelas joias, ela disse que teve vontade de ser cangaceira só para usar aquelas roupas. Então criava um fascínio, né, naqueles jovens. Até porque naquela época, gente, ou você seria cangaceiro ou você seria explorado pelos coronéis, né? Não tinha opção. E tinha outra coisa. Quem mais levou gente para as volantes, os cangaceiros, foram as volantes. Eu conversei com um senhor aqui de Poço Redondo, um irmão dele foi cangaceiro, Sabiá, e eu perguntei por que o Poço deu tanto cangaceiro. E uma das explicações que ele me disse foi o seguinte: olha, mano, quando as volantes passavam pelo Poço, aqueles rapazes, aquela turma que eles encontravam, eles desciam a madeira. Então aqueles jovens, né, quando eles melhoravam da surra que tinham tomado, ficavam revoltados, né? Ia pro cangaço. Era uma vida assim, né? Perigosa, né? Um sofrimento, mas no mesmo tempo você vivia aqui num sertão que não tinha nada, né? Ermo, e aqueles rapazes eram fascinados por aquilo. Uma realização, né? Só completando, professor, dá licença, professor. Muitos cangaceiros entraram por uma vingança pessoal. Porque, por exemplo, o criança, a irmã dele foi estuprada por um volante a quem que ele ia recorrer. Não podia. 25 apanhou demais porque tinha os primos no grupo de Curisco. Tanto é que o primeiro grupo que ele entrou foi de Curisco. Porque a volante chegava na família e queria saber onde é que encontrava os cangaceiros. Eles não sabiam, porque eles realmente não sabiam. Então apanhavam, eram humilhados. Quando batiam na mãe, no pai, né? Então assim, o único que me disse que entrou fascinado pela roupa foi marinheiro, ou candeeiro. Candeeiros que achou tão bonito aquilo ali que quis entrar. Mas a grande maioria entrou por perseguição. Zé Sereno entrou por perseguição, que era primo de Zé Baiano. Aqui, né? não, Sabiá, o João Preto. João Preto. O próprio elétrico que as volantes espancou muito o pai dele e ele disse: eu vou entrar para a volante. E até Lampião resistiu. Não, o seu pai já sofreu demais por conta de perseguição das volantes. E você quer vir para cá, ele vai sofrer mais ainda na elétrica. Não, eu tenho que ir, eu vou porque tenho que me vingar. Eu vou vir apanhando das volantes. Meu pai, eu vi meu pai na situação que estava, então eu vou para me vingar. Então eu vim pela revolta. Latifundiário através do bispo que juntava A igreja, sábado à como noite. sempre, né? Ela lava as mãos para favorecer um lado, né? Então naquela época a igreja era a favor de quem? Quem era que mandava no sertão? Os coronéis. Os coronéis mandavam, eles mandavam. Né? Então a igreja, né? Embora Lampião, né, os cangaceiros de modo geral, eles tivessem um respeito muito grande aos padres. Estou vendo ele ali, o sol. Eles tinham um respeito muito grande aos padres, né? Sempre tiveram, né? Eles tinham uma adoração ao Padre Cícero, eles andavam, né? Com patuás, né? Com os retratinhos do Padre Cícero, eles tinham adoração, né? Os padres respeitavam, né? Demais os padres. Mas a igreja, né? A gente sabe que na história, né? A igreja sempre foi a favor do mais forte. Ela nunca, né, esteve a Desde que favor o mundo é mundo. dos mais humildes, né? Então, o sertanejo pobre, sofrido, né, não tinha quem recorrer. Então, era, não, os latifundiários, não, os coronéis que mandavam, não? Então, eles dormiram, não? A Queimada Grande, a primeira, de Piduca Alexandre, irmão do Tenente Liberado. O Poço do Mulungu, onde Mané Neto dormiu, do Coronel João Maria de Carvalho, irmão de Liberado. A Fazenda Santo Antônio, onde Lampião dormiu, pertencente também ao Coronel João Maria de Carvalho. Os dois lá da Serra Negra. Então, isso aqui, gente, esse mundo de terra, pertencia a 3, 4 pessoas. Tá? Do Poço mesmo, que tinha alguma coisa, era o pai de Zé de Julião.
O velho Julião do Nascimento, que tinha algumas fazendas. Quem não sabe a história, né? De Zé de Julião, foi um cangaceiro aqui do Poço Redondo, Cajazeira. Zé de Julião, o pai dele, o velho Julião do Nascimento, do Poço Redondo era o homem mais rico, tinha várias fazendas. E o Zé de Julião foi cangaceiro. Foi tão perseguido como ele tinha, né? As volantes exploravam muito ele, né? Querendo dinheiro do pai dele, que ele se revoltou e terminou, um cara rico, né? Na época, e terminou ingressando no bando, né? De Zé Sereno. Nós tivemos lá no Angico, entre os 9 mortos do Angico, estava a mulher, a Enedina, morreu lá, o Zé de Julião, né, o Cajazeiro, ela morreu lá na grota do Angico. Ele sobreviveu. Nossa. E depois ele passou a ter uma história muito bonita na política. Ele foi candidato a prefeito de Poço Redondo por 2 vezes. E nas 2 vezes ele ganhou. É que não deixaram, né? Não deixaram ele assumir, mas ele ganhou. No voto ele ganhou. Mas não permitiram a perseguição. Aí diziam, não, o cabra que foi de Lampião não pode ser prefeito. E nunca deixaram. E Zé de Julião sofreu muito e terminou, né? Sendo assassinado. Vera, próximo ano, né? Vamos ver se a gente faz lá aquela rota e aí nós vamos falar lá na parte de Zé de Julião. Então Zé de Julião, gente, foi assassinado, né, por um complô político para que ele não fosse prefeito de Poço Redondo. Aonde que era a parte da polícia e a parte do Lampião? Aonde o lado estava? Por quê? Pronto. Lampião, o grupo de Lampião estava nos umbuzeiros. Eles estavam distribuídos nos umbuzeiros. As volantes, elas vieram de lá, que elas passaram nas pias para pegar água. Então, o tiroteio, eles vieram de lá para cá.